nós escutamos isso dos pais da gente, dos avós da gente, e dizendo para nós, olha, cabeça vazia é a oficina do diabo. Não é verdade, tá? Isso não é verdade. Vamos lá. Por quê? Primeiro porque, vamos pensar comigo. Dizia um filósofo, que eu agora esqueço o nome dele, que o nada é possibilidade do tudo. O nada é possibilidade do tudo. Lembra-se que foi do nada que Deus fez tudo? Pois é, quando tudo era vazio, Deus criou o céu, a luz, a água, o mar, os mares, daí por diante. Deus foi criando do nada. Então, a gente pergunta, qual foi o material que Deus usou para criar tudo isso que nós temos aqui neste mundo, falando deste mundo, dessa terra? O nada. Então, o nada é possibilidade do tudo. Então, a cabeça vazia é possibilidade de tudo. Não é somente oficina do diabo. Não é somente uma cabeça vazia, você vai somente maquinar, projetar coisas do mal. Não é verdade. Tá? Primeiro, precisamos entender que a cabeça vazia não é, e repito, não é oficina do diabo. Ela é possibilidade de se criar muita coisa. E vocês vão ver que é a cabeça cheia que é possibilidade, que é a oficina do diabo, e não a cabeça vazia. Entenda a importância do vazio. Se você tiver um coração vazio, é fácil você ter Deus dentro desse coração. Mas quando você tem esse coração cheio de coisas, cheio de amores, o Deus amor não tem espaço no seu coração. É preciso esvaziar o coração. É preciso esvaziar a cabeça. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo, veja como é que você, meu irmão, minha irmã, está vivendo em meio a essa pandemia. Com a cabeça cheia. O coração está cheio de medo. Então, por isso, aqui vale, cabeça vazia é oficina de Deus. Cabeça vazia é lugar de Deus. Coração vazio é lugar de Deus. Uma vez, uma criança me perguntou por que Deus não estava no coração dos adultos. E aí eu disse porque eu estava falando do coração puro da criança. Puro quer dizer vazio, ou seja, não tem nada, né? Não existe nada ali dentro. Então, essa expressão pura se usa muito na Bahia. A Bahia se diz assim, pega aquele balde que está puro, ou seja, tem um com água, que esse está cheio, e o outro que está puro. E aí que eu entendi melhor essa questão da pureza. Puro é o coração vazio. Quando a gente diz fulano é um jovem de coração puro, não estou dizendo que ele está distante de pecado, disso, daquilo, não. O puro é porque é um coração aberto, vazio, está limpo, não tem maldade lá dentro, não tem outros amores senão Deus. Né? Quando a gente vê a reportagem falando sobre o Carlo Acutis, o beato, né? Carlo Acutis, que está lá na igreja de São Francisco, em Assis, se diz que o menino tinha um coração muito puro. Realmente, nada, nem os conteúdos da internet, nem as tantas coisas que podiam preencher o vazio ou o coração dessa criança, daquele adolescente, podia estar cheio, não, estava vazio. Então, o espaço no coração do menino só tinha para Deus, ou seja, o lugar era reservado para Deus, para Jesus Eucarístico e daí por diante. Isso me fez lembrar desse momento que eu falo do coração puro, coração vazio. Pois bem, é a cabeça cheia que produz maldade. Veja, quantas vezes você ouviu alguém dizer, você matou alguém mesmo? Por que você matou? E a pessoa diz, porque eu estava com a cabeça muito cheia. Por que você bateu em fulano? Porque estava com a cabeça muito cheia. Por que você foi beber e se embriagou?
porque estava com a cabeça muito cheia. Por que deu tudo errado? Por que você se perdeu aqui no caminho? Porque eu vivia com a cabeça muito cheia. Então, meus irmãos e irmãs, não é a cabeça vazia que é o problema. A cabeça vazia é a solução. E a cabeça cheia é que é o problema. Porque geralmente, quando você enche o coração ou a cabeça, nem sempre é de coisas boas. Nem sempre. Vamos dizer que 90% é de coisas más. Aí você diz, poxa, só fica 10%? Sim, só fica 10%. Porque nós temos muitas facilidades de preencher a mente da gente e o coração da gente com coisas que não ajudam a gente, que não ajudam a crescer. Com coisas que vão fazer mal. Em vez de fazer bem, vão fazer mal. Então, preste bem atenção que muitas e muitas vezes, se você fizer uma sondagem no seu coração ou na sua mente, agora, antes de dormir, hoje, faça uma sondagem para você ver o que você pensou de bom hoje. Você vê que é uma ou duas ou três coisas. Infelizmente, é uma verdade. Uma, duas, três, quatro coisas. Vamos dizer 10 coisas, mas 90 coisas foram pensamentos negativos. Bom, aí você diz, que tipo de pensamentos negativos? São vários. Você pode ter pensado que você vai morrer nessa pandemia, que você vai contrair um vírus e não vai suportá-lo, e que você... mil coisas. Que vai sair, vai perder o trabalho, que vai... É sempre coisas que é justamente tudo isso, essa cabeça cheia, esse coração cheio de tanta coisa ruim, tanto pensamento ruim, que você entra numa ansiedade. Essas pressões da mente, no cérebro, o cérebro, para se defender, ele vai jogar no corpo algumas adrenalinas, algumas substâncias que ele faz isso para se defender, e isso gera uma ansiedade. Ansiedade é exatamente o medo do futuro. Você nunca está ansioso, ansiosa com coisa que está do passado, que passou. Não. Geralmente é coisa do futuro. Depressão são os sentimentos e os traumas do passado. Ansiedade é, entre aspas, traumas do futuro, daquilo que possivelmente aconteça ou nunca aconteça, que geralmente é assim. Então, esse é o grande problema, não é cabeça vazia, tá? É cabeça cheia. É quando você está de cabeça cheia que você provoca um turbilhão de pensamentos e de sentimentos dentro de você. Por isso, precisamos esvaziar, voltar, aquela proposta de Jesus, voltar a ser criança. Voltar a ser criança é voltar a ter um coração de criança, é voltar a ser original, é voltar a ter um coração vazio, um coração puro que vê Deus. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque esses verão a Deus. Vão ver Deus porque Deus está dentro desse coração. Mas quando está muito cheio, não tem espaço para Deus. Então, você vai ver, lembra-se do que Jesus diz, a boca fala do que o coração está cheio. Pois é isso aí. Você quando vive sempre falando de Deus, está lá, Deus está lá. Mas quando você vive falando vou dar um exemplo mais claro, de conta para pagar, de doença, disso, daquilo mais, dos conflitos, daquilo, do que pode acontecer no futuro, o mal que pode acontecer no futuro, isso, você está falando que a boca, do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de tudo isso. Veja, não é fácil esvaziar seu coração, esvaziar a sua mente, não é fácil. Mas você pode fazer isso. Não pense que você não pode. Você tem muito para fazer. Dar de si para poder esvaziar essa sua mente. Você pode esvaziar sua mente, por exemplo, na oração do silêncio. E quando você vai orar falando, lembre-se que a primeira coisa que chega para você falar para Deus, ou para Jesus misericordioso, são seus sofrimentos, seus traumas, seus sentimentos negativos. Mas quando você vai
para uma oração de gratuidade, essa oração de agradecimento. E você não precisa dizer muita coisa, não precisa falar. Simplesmente se coloque diante de Deus de olhos fechados, respirando normalmente, e aí você já faz para dar um alívio à sua mente, ao seu coração. Porque você passa agora a pensar em Deus. Como diz Padre Zezinho, quem pensa em Deus está pensando no amor. Pensar em Deus é pensar no amor. Muito bem. Duas coisas que o diabo não gosta. Já que todo mundo disse e botou na cabeça de muita gente, nossos avós, eu escutei muito isso do meu avô, da minha avó, né? Quando a gente estava parado, sem fazer nada, ou não estava brincando, aí a minha avó dizia, meninos, vão se ocupar, fazer alguma coisa. E cabeça vazia é oficina do diabo. Escutei muito isso. Na verdade, não é bem assim. Vocês concordam comigo, não? Vamos lá, vamos continuar pensando. Vamos lá. Duas coisas que o diabo não gosta. Brincar e sorrir. Dizem que o diabo não gosta de cruz e água benta. Diz que você apresenta o diabo com cruz e água benta. Há muitos e muitos anos que em todas as culturas se entende que onde existe brincadeira e sorriso, dizem que o diabo não aparece. Ou seja, o mal não aparece. Por quê? Porque só quem brinca é quem tem um coração de criança. Quem tem um coração de adulto, de idoso, não tem mais brincadeira, não tem o que brincar. Leva a vida muito a sério. Daqui a pouco eu digo para vocês, quando se leva a vida a sério, o que é que acontece? Mas vamos lá. Brincar é a oração da criança. Brincar é o espaço reservado onde a criança, ela é quem é. Você só conhece a criança, e a criança se conhece na medida que ela brinca, que ela cria brincadeiras. Aí você diz, mas quando ela brinca com o celular, não. O celular nunca foi e nem será uma brincadeira para a criança. Nunca foi e nunca será. É tanto que agora, no meio dessa pandemia, o celular, o tablet, o computador, está sendo um veículo para aprendizado, realmente para aprendizado. E acho que para isso ele realmente serve muito bem. Mas para brincar, esses jogos perigosos, esses jogos todos que as crianças têm, não é brincadeira. Entendeu? Eles escravizam nesses jogos. E por isso não ajudam. Os meios aí não ajudam para as crianças. Então, quero dizer, brincar esse espaço é a oração da criança. Se a criança não sabe rezar, ela tem espaço para brincar, dentro dessa brincadeira ela está sendo ela está vivenciando. Veja quantos traumas muitos jovens, muitos de vocês, adultos que estão me ouvindo, têm porque desde crianças trabalharam, não tiveram espaço para brincar. Não tiveram espaço para brincar com a bonequinha, com o carrinho, com a bolinha, não tiveram espaço. E hoje vocês veem os meninos estressados, os meninos ansiosos, engordando, trancafiados dentro de casa. Claro, por conta da pandemia, a gente vai entendendo isso. Mas não é bem assim. Mesmo quando passa a pandemia, pobre das crianças. Vive num apartamento, em vez de apartamento, um apertamento, ali trancado 24 horas, olhando para as paredes, olhando para quê? Quando eu pergunto para uma criança, o que você faz quando você está, depois que você não está estudando, não tem espaço para brincar com o celular, para usar o celular, o que você faz? Ele diz, eu tenho que fazer alguma coisa, porque não dá para ficar olhando para o teto. Eu vou ficar olhando para o teto, para uma pessoa idosa parar e ficar olhando para o teto já é complicado. Isso significa que é cabeça vazia a oficina do diabo. Isso significa que a criança precisa brincar. Se ele não está rezando, se ele não está estudando, ele tem que estar brincando. E como você, pai e mãe, está vendo essa capacidade, ou desenvolvendo o lúdico da criança? É muito importante isso. Muito bom. Esvaziar o coração, sim, sorrir, muito importante. Não esqueça que sorriso já foi tido como elemento de cura.
Dizem que tinha dois santos, eu não lembro bem o nome dos santos, não sei se era, eu sei que eram gêmeos. E dizem que quando tinha um doente, estava muito doente, chamavam esses dois jovens, e os jovens que eram chamados de médicos, eram chamados de médicos. Um ficava para os pés e outro para a cabeça do doente. Um começava a olhar para o outro e começava a sorrir. Daqui a pouco estava aí o doente sorrindo também, e a cura aparecia a partir desse sorriso. Daí vem os médicos que se vestem de palhaços e médicas para fazer a criança sorrir. Estimula a ação curativa da criança e daí por diante. Então veja, sorrir vale a pena. Mas numa pandemia como essa nós estamos vivendo, sorrir está cada dia mais escasso. O sorriso está cada dia mais escasso. E finalizando aqui nossa conversa, lembro que esvaziar o coração é ter um coração puro. Uma prática no budismo é parar o pensamento, esvaziar a cabeça. É muito importante isso. Tem que fazer isso. Uma prática milenar. Você lembra quando foi que você brincou? Quando foi que você, verdadeiramente, levar a vida a sério é envelhecer a vida. De certa forma, matar a vida, é apequenar a vida. Não podemos, nós temos uma instância da infância dentro de nós, a criança que está saltitante dentro de nós, que não permite que envelheçamos a vida, que apequenamos a vida. Ela não permite isso. Então, por isso, tenha o seu espaço de oração, tenha o seu espaço de paz, aliviar as tensões, tenha seu espaço para usar a sua mente pensando coisas boas e daí por diante. Levar a vida a sério e envelhecer a vida. Só entra no céu quem se torna criança, que tem um coração puro, uma cabeça vazia, que sabe brincar e sabe dançar. Levar a vida a sério, você pode matar todas essas dimensões da vida. E por isso, lembro aqui o filósofo Nietzsche, que disse: para se aprender a pensar, é preciso aprender a dançar. Então, dançar, tem gente que não consegue dançar com as suas pernas, com o seu corpo, dança com sua alma. Tem gente que não sabe sorrir com o corpo, com a boca, mas sorrir com a alma.